aventura! Vamos nessa! E aí, meus queridos amigos insanos, estamos de volta, hein? Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos. Como se formou aquela grande nação. Como? Mas antes da gente falar, eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal, dessem aquela curtida no vídeo, né? Ativa o sininho para vocês receberem sempre as atualizações. Valeu? Passe para quem você quiser aí, que achar que vai curtir esse vídeo, beleza? Vamos começar então, galera! Bom, pessoal, os Estados Unidos recebem a fama de serem a maior democracia do mundo. Um grande país, com grandes soluções econômicas, mas também com problemas. Vamos falar sobre alguns pontos que fizeram surgir essa grande nação? Essa colonização feita pelos ingleses, meu pessoal, ela teve duas características distintas que vale a gente salientar. As colônias do norte foram colônias de povoamento e as colônias do sul foram colônias de exploração. Isso faz muita diferença na história dos Estados Unidos. As colônias do norte, elas se caracterizavam pela policultura no minifundo. Policultura é o cultivo de vários tipos de alimentos, geralmente voltados para o consumo interno. E o minifúndio é um pequeno pedaço de terra. Por outro lado, as colônias de exploração do sul praticam a monocultura, ou seja, o cultivo de um único alimento, geralmente voltado para exportação, no latifúndio, ou seja, são extensos terrenos, cobertos daquela plantação de um único gênero alimentício. São as chamadas plantations, grandes plantações extensas de uma única cultura. Na parte norte, a gente tem a mão de obra assalariada e o processo de industrialização instaurado no país. Ou seja, o objetivo é que o liberalismo se torne cada vez mais uma potência naquele desenvolvimento econômico no país. Na parte sul, a gente tem a defesa da mão de obra escrava, ou seja, eles não abriam mão para um trabalho assalariado. E também nós tínhamos um outro problema, a restrição à industrialização, ou seja, eles são completamente dependentes da industrialização que acontece na Inglaterra. Umas outras diferenças entre a parte norte de povoamento e a parte sul era que a parte norte desenvolvia uma agricultura para subsistência. Existia um mercado interno consumidor. A parte sul geralmente não tinha esse mercado interno consumidor. O mercado que era mirado pelos produtores internos era o mercado externo. Por isso, no caso do sul, a gente tem uma burguesia tão pouco atuante, mais dependente da metrópole Inglaterra, diferente da parte norte, que desenvolveu uma burguesia extremamente atuante e vai mudar os rumos da história dos Estados Unidos. As colônias inglesas na América, no caso nós chamamos de 13 colônias, elas se dividiam em 3 grupos. Mais ao norte, nós temos a Nova Inglaterra, compondo os estados de Connecticut, Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island. Nós também tínhamos o grupo do centro, e os estados que compunham eram Delaware, Nova York, Pensilvânia e Nova Jersey. E o terceiro grupo, ao sul, contando com Carolina do Norte, Carolina do Sul, Maryland e Virgínia. Um dos fatores que fizeram os ingleses irem em massa para as colônias de povoamento é que o território era muito semelhante ao território inglês. Pensando em terras, clima, vegetação, era bem parecido e isso atraiu um pouco. Um outro fator que também contribuiu para a chegada dos ingleses nos Estados Unidos, ou seja, nesse primeiro momento nas 13 colônias, foi a política de cercamentos. Muitas pessoas ficaram sem terras para poder plantar, para poder cultivar, sem um lugar específico para desenvolver a sua própria economia. Os Estados Unidos seriam o exemplo perfeito, de como eles poderiam utilizar o solo e promover a nação inglesa em função dessa colonização. Mas isso também atraiu um outro grupo, geralmente os marginalizados, pessoas que na Inglaterra não tinham chances de vida. Foram para a Nova Inglaterra, no caso os Estados Unidos, essas 13 colônias, para tentar a vida, para tentar algo a mais que não tinham conseguido lá na Inglaterra. A prática econômica na Nova Inglaterra era bem diferente do que era lá na Europa. Existia
uma liberdade muito maior do que, por exemplo, os países da América Latina colonizados por Portugal e Espanha. Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, principalmente nos estados do norte, alguns do centro, o desenvolvimento chamado self-government, né, era um tipo de governo que ele se autorregulava. Era uma liberdade muito maior para se movimentar dentro das possibilidades desse novo capitalismo que está surgindo. Nesse processo de colonização dos Estados Unidos, vale lembrar de um outro trunfo que eles tiveram na manga nessa guerra entre as rivalidades inglesas e as francesas, né? Eles que viviam se pegando desde muito tempo, lá nos Estados Unidos também se envolveram em uma grande guerra chamada Guerra dos 7 Anos. Os franceses se aliaram a tropas nativas, ou seja, de índios locais, para enfrentar os ingleses. A Inglaterra passava por uma severa crise financeira, o que dificultava financiar essa guerra lá em outro território que não era a própria Inglaterra, não é? O parlamento inglês resolveu reduzir os gastos com a guerra. Acabou que eles tiveram que indenizar os colonos por essa problemática confusão que acabou acontecendo no território dessas 13 colônias. Mas o peso dessa guerra caindo sobre esses colonos na Nova Inglaterra, isso ia fazer com que a Nova Inglaterra gerasse diversos conflitos contra a Velha Inglaterra lá no Velho Mundo. Ou seja, ninguém vai querer pagar por uma guerra que não inventou, que foi trazida de um outro lugar para esse território. Irritados, esses colonos vão começar a reivindicar seus direitos diante dessas terras, seus direitos de liberdades. A Lei do Açúcar de 1764 proibia qualquer tipo de comercialização de rum que fosse estrangeiro, ou seja, eles só podiam comprar da Inglaterra. E outra coisa, o açúcar recebia várias taxas severas se não fossem comprados das Antilhas Britânicas. Passou a existir também a Lei do Selo, de 1765, que proibia a livre circulação de qualquer tipo de publicação ou carta, correspondência, sem o pagamento de um selo. Também a Lei dos Alojamentos, de 1765, que obrigava todos os colonos a cederem alimentação e abrigo para as tropas inglesas. A Lei do Chá, de 1773, que concedia à Companhia das Índias Orientais, ou seja, um grupo que pertencia a um capital particular da Inglaterra, todo o fornecimento de chá à metrópole e à colônia inglesa. E em 1774 culminaram as leis chamadas de Leis Intoleráveis, que punia qualquer tipo de radical que tivesse alguma ligação contra a Inglaterra. Essas leis intoleráveis, elas foram publicadas depois de uma festinha que eles fizeram em Boston, chamada Festa do Chá de Boston. Os caras começaram a jogar as caixas de chá para tudo quanto é lugar, jogando no mar, jogando para fora do navio, e foi uma festa danada. Em represália a todas essas leis que estavam surgindo, em especial a Lei do Chá. A insatisfação dos colonos com a Inglaterra, ela gerou o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reunia grupos, de colonos de todas as 13 colônias. Como esse documento acabou sendo ignorado, no ano seguinte teve o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Bem, pessoal, esses foram os principais conflitos que deram origem a essa luta por emancipação das 13 colônias, principalmente quando George Washington acaba sendo eleito representante nessa luta contra a Inglaterra, é que os Estados Unidos vão eclodir, e no 4 de julho de 1776 a gente vai ter uma reviravolta aí, e a Inglaterra vai ter que reconhecer depois essa grande reviravolta que tornou os Estados Unidos um país independente. Vou lembrar aqui de um fato curioso. A Constituição Americana de 1787, ela está em vigor até hoje, hein? Mostra que muitas das propostas que foram elaboradas lá naquela época ainda são os ideais primordiais na formação dessa mentalidade norte-americana. É isso aí, galera. Agradeço vocês que assistiram até o final. Curte o vídeo, dá aquele like aqui, que a gente vai se ver na próxima. Falou? Um abração. Fica em casa, hein?